Marcos capítulo 1, verso 40 a 42 está escrito: aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo de joelho diante dele, e dizia: Senhor, se tu quiseres, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. O tema da mensagem: buscando o meu milagre. Jesus está na Galileia, ministrando para uma grande multidão, e de repente se aproxima de Jesus, uma distância de uns 50 metros, um leproso, um homem que estava fadado à morte. A cada dia aquele homem estava em putrefação, cheirava mal. E aquele homem, ele ouviu falar de Jesus, e ele decide sair do leprosário, lugar de morte, lugar de pessoas sem esperança, que estavam lá esperando a morte chegar. E aquele homem ouviu falar dos feitos de Jesus, chegou ao ouvido daquele homem, e aquele homem imediatamente, ele sai daquele lugar de morte e vai ao encontro de Jesus. E quando se aproxima a uma distância de uns 50 metros perto de Jesus, aproximadamente uns 50 metros, um leproso podia chegar, mas não podia se aproximar mais do que isso. Ele dobra o seu joelho e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus, a Bíblia fala, foi tomado por uma íntima compaixão. Jesus sentiu a dor daquele sofredor, daquele leproso. E a Bíblia fala que Jesus chama aquele homem. E quando Jesus chega, está diante daquele homem, Jesus o abraça. Jesus certamente não somente o abraçou, mas eu creio que deu um beijo naquele homem, não importando que aquele homem estava cheirando mal, que estava em putrefação, um homem que aos olhos humanos era um lixo, era uma pessoa execrada pela sociedade, que estava distante num lugar onde moravam os leprosos, porque era um homem amaldiçoado e era ameaça para a sociedade. E de repente Jesus expressa seu amor e diz para aquele homem ser curado. E a Bíblia fala, imediatamente a pele daquele homem foi limpa. Eu quero trazer algumas aplicações para nossas vidas, o que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações. Certamente o Espírito Santo de Deus hoje tem uma palavra, um recado para você que chegou, não sei de qual maneira você chegou, não sei o momento a qual você está vivendo, mas eu quero declarar para você que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Ele curou no passado e cura hoje, e Ele tem hoje algo especial na tua vida, que vai mudar a tua vida, vai trazer perspectiva de futuro. Esse homem, aos olhos humanos, nós vemos aqui o estado psíquico, o estado emocional, o físico, estava em degradação. Este homem, eu vejo a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos, que ele não se conformou com o sofrimento e foi até Jesus. Este homem, a Bíblia fala, ele se aproximou de Jesus e rogando de joelho dizia: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Olha o que a palavra do Senhor fala aos nossos corações. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve tudo quanto pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Amém? Preste atenção e toma posse dessa palavra para você nesta noite. Esta confiança que temos nele, em quem? Em Jesus.
Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A vontade de Deus é curar, é libertar, é restaurar relacionamentos que estão rompidos, quebrados. E se sabemos que o Senhor nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Amém, queridos? E outro texto que eu gostaria de citar, João capítulo 14, verso 13 e 14, fala assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome, é no nome de Jesus. Jesus tem crédito. Irmãos, nós não temos crédito. Você não tem mérito nenhum, mas é pelos méritos de Jesus você pode adentrar na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Não é prerrogativa de pastor, apóstolo, do Papa, mas nós, como filhos de Deus, que entregou a vida para Jesus, ou mesmo que você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia fala assim, Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, sem protocolo, entra na presença do Senhor, mas entra com ousadia. Este homem, eu vejo aqui, que ele tinha muitos obstáculos para chegar até Jesus. Primeiro, era leproso. Uma pessoa leprosa, as pessoas apedrejavam, as pessoas tratavam como uma pessoa perigosa. Imagina uma pessoa com ebola hoje. Todo mundo foge, porque é uma doença transmissível, uma doença que leva à morte. E a Bíblia fala que este homem, ele desejou ardentemente o milagre de Jesus. E ele, talvez no leprosário, escutou muitas palavras. Escuta, nós somos amaldiçoados de Deus. Porque lepra era tradição, a pessoa que tinha lepra era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Era símbolo do pecado. Mas esse homem certamente escutou dos seus companheiros leprosos: desista, você vai ter decepção. Esse Jesus aí vai te decepcionar. Ele está com a multidão, não vai dar ouvido para um miserável, um homem que não tem nada para oferecer, pobre, um homem que está em putrefação. Mas aquele homem não deu ouvido às palavras de morte, às palavras desencorajadoras, às palavras que muitas vezes trazem prejuízo na nossa vida. Meu querido, primeira verdade, entenda que Jesus quer te abençoar. Jesus quer te abençoar, mas não basta ter fé, nós temos que perseverar e temos que desejar ardentemente: eu quero o meu milagre. E quando você quer o teu milagre, você passa por cima de todos os obstáculos. Palavras de morte, palavras desencorajadoras. Era leproso, os leprosos não gostavam de se expor, porque era horrível, eles tinham que estar tudo coberto por pano para ninguém ver, porque a aparência é assustadora. Mas aquele homem, ele deixa tudo de lado, e sai daquele lugar de morte, lugar de escuridão, e vai até Jesus. Irmão, Jesus é a fonte de bênção. Só Ele pode nos purificar de todo o pecado. Só Ele tem a resposta para a humanidade. A Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele homem não olhou para as circunstâncias, não olhou para a multidão, não olhou para todos os obstáculos, a distância, e ele foi até onde Jesus estava. Queridos, você está no melhor lugar, na presença do Senhor.
A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus está com as mãos estendidas, pronto para te abençoar, que Ele está com os seus ouvidos atentos ao teu clamor. As pessoas que estão ao seu lado não têm noção da batalha, do sofrimento que você está enfrentando na alma, do problema físico que aos olhos humanos os médicos falaram, olha, a situação é grave, mas Jesus é o mesmo de ontem, Ele não mudou, e Ele está hoje aqui presente. Ele não está no sepulcro, não está na cruz, mas Ele está aqui presente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí está o príncipe da paz, aí está o Senhor que tem salvação para a tua alma, para o teu corpo, para o teu espírito, para o teu casamento, para a tua área sentimental, emocional, material. Jesus tem salvação. Não importa o tamanho do teu problema, o que importa é que Deus está acima de tudo. Basta nós termos fé. O que move a mão de Deus é fé. Não podemos ser crente bully, pouca fé. Temos que ser crente de fé. Senhor, a tua palavra diz, eu creio. E a palavra do Senhor é clara, que fala assim, essa confiança que temos no Senhor, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Irmãos, quando você ora a palavra do Senhor, Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia fala, segundo Crônicas 1:20, em todas as promessas de Deus você tem um sim e um amém. Em todas as promessas você tem um sim e um amém. Amém quer dizer assim seja. Você orou, clamou e disse, Senhor, a tua palavra diz, Senhor. E o Senhor vai dizer, sim e o amém. Eu vou te abençoar e assim será feito, assim vai acontecer. Jeremias 1:12 fala assim, que o Senhor vela para cumprir com a sua palavra. Esse homem chegou até Jesus e gritou, e suplicou, e a Bíblia fala, clama a mim, Jeremias 33:3, clama a mim, e eu responder-te-ei. Clama a mim. Irmãos, nós temos que clamar. Esse é o tempo. Nós estamos vivendo um tempo de crise. 2016 é um tempo que as pessoas estão preocupadas com a situação econômica, estão sendo afetados, mas eu declaro para você que o reino de Deus, quem tem que comandar a sua vida, o governo de Deus, e hoje o Senhor diz para você e para mim, clama a mim e eu responderei. Eu vou responder as tuas orações, eu vou trazer resposta. E a Bíblia fala, clama a mim e eu responderei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que tu não sabes. Quando você tem uma decisão para tomar, uma escolha, dobra o joelho e fala, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu te peço, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a vontade de Deus para você, para mim, é boa, perfeita e agradável. E o Senhor quer dar direção para a sua vida, o Senhor quer participar da sua vida. Mas hoje nós temos que decidir, eu saio da zona de conforto, eu saio do lugar da escuridão, no lugar da morte, e eu vou até Jesus. Eu quero não somente ser curado pelo Senhor Jesus, não somente ser liberto, ser restaurado, mas eu quero conhecer quem é esse Jesus. Eu quero andar com Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, porque até então esse tempo foi um tempo de passividade, um tempo de morte, um tempo que o diabo deitou e rolou na minha vida, mas eu quero uma nova vida. E aquele homem desejou uma nova vida, e quando chega até Jesus, ele clama, ele suplica, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Oh, irmãos queridos, aquele homem se prostra, reconhecendo que ele era um pó, que não tinha nada para oferecer para Jesus. Mas a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, Deus olha o nosso coração, sente a nossa miséria, a nossa dor, porque Ele, sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós.
e veio para interagir, para sentir a necessidade do homem, para sentir a miséria do homem, para levantar o homem que é capaz do diabo, para que está lá no pó. Deus tem plano de restauração, de levantar este que está destruído, caído, sem esperança, sentenciado com palavras de morte. Jesus se manifestou neste mundo para destruir as obras do diabo. Eu vejo também outra verdade: não dar ouvido às vozes desanimadoras. Significa também, amados, que muitas vezes chega ao nosso ouvido, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais esperança, as coisas estão difíceis. Muitas vezes a gente aceita as palavras desanimadoras ou as palavras dos outros. Mas olha, amados, Jeremias 29, verso 11 a 13. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quantos aqui estão clamando a Deus por um milagre? Talvez você está vivendo um momento de sufoco. Saiba que a especialidade do Senhor é milagre. O que o homem tem que fazer, faça. Mas quando não tem jeito, saiba que o Senhor move o céu e a terra para abençoar os seus filhos. E agindo o Senhor, quem pode impedir? O diabo vem para roubar, matar e destruir, e muitas vezes leva a pessoa à enfermidade, ele promove enfermidade, ele lança a enfermidade, mas Jesus se manifestou nesta terra para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia fala: conhecereis a verdade, a palavra do Senhor, e a palavra te libertará das fortalezas, sofismas, enganos. Irmãos, eu sempre falo, eu já escrevi um livro há mais de 20 anos atrás, um livro que eu coloco uma ilustração: onde está a riqueza na terra? Sabe onde está? No cemitério. Pessoas que morreram antes do tempo, não botaram para fora sonhos, projetos. As pessoas que tiraram a sua vida, acabaram suicidando, ou acabaram morrendo por conta de depressão, cadeias emocionais, e ficaram lá numa apatia, não expressaram o plano, o projeto, os sonhos de Deus, porque o diabo é assim, ele estabelece fortalezas, aquelas cadeias emocionais, complexo de inferioridade, que leva as pessoas a sentir um uruca, uma pessoa deformada, porque o inimigo, a pior lepra, amados, é a lepra da alma. Complexo de inferioridade, complexo de rejeição. Hoje a psicologia não dá conta, mas conhecereis a verdade vos libertará, amado. Jesus veio para trazer dignidade, Jesus veio para libertar aqueles que estão cativos. Olha aqui uma promessa maravilhosa do Senhor para nós. A Bíblia fala, tem um texto maravilhoso que está em Salmo 113, versos 5 a 8. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está no céu e na terra, e levanta o pobre do pó, do monturo, levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do povo. Quem é como o nosso Deus, que se inclina para olhar por você, sabe, você, meu querido, você, porque Deus não está preocupado com multidão, Deus está preocupado com você que entrou aqui nesta noite dizendo: Deus, eu preciso urgente de um milagre. Senhor, tenha misericórdia. E Deus é um Deus de misericórdia. Deus conhece teus pensamentos antes de chegar na sua mente. Deus conhece teu levantar, teu deitar. Mas eu quero te dar uma boa notícia: a misericórdia do Senhor se renovou nesta manhã, quando você acordou. E saiba que o Senhor tem um plano de restauração, começando no teu espírito, alma e corpo, mudando a tua mentalidade. Irmãos, hoje o Senhor tem libertação para a tua alma. Jesus quer hoje libertar a tua mente de todas as cadeias, fortalezas, medo, angústia. Porque o inimigo, ele consegue impedir que você expresse o
potencial que Deus tem para você, colocando fortalezas, cadeias, e quando você não reage, não busca a Deus e aceita as mentiras do diabo, o que acontece? Você passa essa vida e não expressou o propósito, o plano, o projeto de Deus. E eu quero terminar falando do segunda verdade aqui, que certamente você vai tomar posse. Este homem, quando ele chega diante do Senhor, ele adora. Irmãos, ele está numa situação miserável, mas olha a postura dele, ele adora, reconhecendo Jesus, o Senhor e Salvador. E quando ele adora, ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus chega diante daquele homem. Irmãos, você pode imaginar a cena, Jesus chega diante daquele homem. Irmãos, quantos aqui tem pai, que são pai e mãe? Levante a mão. Se o teu filho estiver cheirando mal, saiu de casa e volta, estiver arrebentado, tiver como estiver, talvez na prisão, você não vai lá, não vai abraçar, não vai dizer: filho, eu te amo, não, meu amor continua o mesmo. Irmãos, Jesus abraçou aquele homem, Jesus ministrou perdão, aceitação. Eu creio que deu um beijo naquele homem, que todo mundo ficou escandalizado, olhando este homem, chamado Jesus de Nazaré, vai ser contaminado, porque ele está exposto a um homem leproso, e a lepra contagiosa. Irmão, Jesus, ele tinha amor, estava cheio do Espírito. E quando uma pessoa cheia do Espírito chega diante de uma pessoa que está diante da morte, a morte foge, porque não consegue permanecer diante daquele que tem a presença de Deus. E Jesus olha para aquele homem, levanta talvez o semblante e fala assim: olha para os meus olhos, eu quero que você seja curado. E certamente Jesus deve ter até falado muito mais: você vai ser curado. O teu futuro hoje, eu estou mudando. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. E você nunca mais vai naquele lugar de morte. Porque a partir de hoje, o sol da justiça raiou na sua vida. A partir de hoje, eu traço uma nova história para você. E o Senhor traça para você uma nova história. Hoje o Senhor fala para mim, para você: olha para Jesus, a esperança não é políticos, não é pacotes econômicos, não é o dinheiro, não é amigos que pode mudar. Hoje o Senhor diz: olha para o Senhor Jesus, que Ele diz para você: eu me importo por você, importo do sofrimento a qual você está vivendo. Mas Jesus liberou a palavra e disse: ser limpo, ser curado. E a Bíblia fala: imediatamente aquele que estava leproso estava limpo, a pele de uma criança, porque a palavra de Jesus foi liberada, e a morte bateu em retirada. E aquele homem estava estupefado, maravilhado. Você pode aplaudir o Senhor? Que maravilha. E Jesus fala assim para ele: vai na sinagoga, se apresenta ao sacerdote, que ele vai conferir que você não tem mais lepra, porque até a partir de hoje você vai ser reintegrado à sociedade e vai poder participar dos cultos do templo, na sinagoga. E no meio do caminho, e Jesus falou: não fale nada, fique quietinho. E aquele homem não se conteve, contou para todo mundo o que Jesus fez na vida dele. Irmão, Jesus vai fazer uma nova história. Jesus tem uma nova história para você, meu querido. Até então você estava vivendo um momento de
altos e baixos, inconstância, mas hoje o Senhor diz, Ele te chama para ser um discípulo de Jesus. Ele te chama para você abençoar as pessoas que estão ao seu lado, no ônibus, no metrô, aonde Deus colocar você. Você é uma bênção ambulante que vai contagiar as pessoas, não com maldição, não com morte, mas com vida, com a paz, com a alegria, com o poder de Cristo Jesus.